Miserável homem que sou. Repita comigo. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos, Deus, mais uma vez na Tua presença. Mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua face, Deus, e queremos te pedir, ó Pai, que nesta manhã o Senhor possa falar conosco. O Senhor possa falar, ó Deus, ao nosso coração. Ó Deus, nós queremos sair daqui edificados. Queremos sair daqui, ó Deus, nesta manhã, Deus, edificados. Queremos sair, ó Deus, fortalecidos pela Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que a gente não deixe, Deus, passar essa oportunidade, sem que a Tua palavra, Senhor, possa fazer sentido para nós. Sem que a Tua palavra possa vir, ó Deus, nos esquadrinhar. Sem que a Tua palavra venha, Senhor, expurgar de nós tudo aquilo, Senhor, que o Senhor não deseja. Tudo aquilo, ó Deus, que nos atrapalha. Pai, nós queremos te pedir nesta manhã, que a Tua palavra santa, que a Tua palavra bendita possa ser aquilo, Deus, que venha a purificar a nossa vida. Possa ser aquilo, ó Deus, que venha a Deus clarear a nossa mente, abençoar o nosso coração. Queremos, ó Deus, receber a Tua palavra como um alimento, Senhor, para a nossa alma, para o nosso espírito. Por isso, usa, Deus, o Teu servo, mesmo na limitação dele, Senhor. Usa para a honra e para a glória do Teu nome nesta manhã, Senhor. Para que sejamos edificados, para que sejamos curados, para que sejamos, ó Deus, fortalecidos no poder que há no Teu nome. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos, não porque somos merecedores, mas fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Amados, a carta aos Romanos, ela é formidável. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta formidável. Para quem gosta da Bíblia, você gosta da Bíblia? Amém? Amém? Você gosta da Bíblia, meu irmão? Amém. E para quem gosta de teologia, cadê o Nelson? Nelson, cadê o Nelson? Foi tomar ali uma água, né? Para quem gosta de teologia, sem dúvida, a pessoa acha que essa epístola de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é uma carta formidável. Para quem gosta de teologia como nós, ela é uma carta formidável. O texto que nós acabamos de ler, sem sombra de dúvidas, é um texto por demais interessante e intrigante. Intrigante porque o grande apóstolo Paulo, né? A gente fala o grande apóstolo Paulo, ele com todas as letras, ele afirma, ele enfatiza que ele é miserável, ou em outras versões, que ele é desventurado. E esse texto está no final do capítulo 7 e serve como uma porta de entrada para o capítulo 8 de Romanos. Se atentem para isso, amados. Isso é muito importante. O final do capítulo 7, introduzindo o capítulo 8, ocupa um lugar maravilhoso nesta epístola que é formidável. E eu digo isso porque nos primeiros 16 versículos do capítulo 8, o nome do Espírito Santo é mencionado 14 vezes. Para quem gosta de estatística, anote aí. Nos primeiros 16 versículos do capítulo 8, que antecede, aliás, que vem ali depois do capítulo 7 que nós lemos, os 16 primeiros versículos, o nome do Espírito Santo vai ser mencionado 14 vezes. E o que nós concluímos? Aí você fala assim, não sei, pastor, o que a gente conclui disso? Nós concluímos que ali está a descrição, ali está a promessa da vida que um crente, que um filho de Deus, que um cristão pode viver no poder do Espírito Santo. E esta sequência, no capítulo 8, começa lá no versículo 22, no versículo 2.
Por mais estranho que possa parecer, a porta de entrada para tudo isso que vem da sequência é o versículo 24, quando Paulo diz: miserável homem que sou. Desventurado homem que sou, miserável homem que sou. E sabem o que essas palavras querem dizer? Essas palavras querem dizer que aquele homem chegou ao fim de si mesmo. O grande apóstolo Paulo chegou ao fim de si mesmo. Observe, amados, os versículos anteriores. Paulo ele vem descrevendo uma batalha, ele descreveu uma batalha, ele descreveu a maneira com que ele lutou com suas próprias forças para obedecer à santa lei de Deus. E sabe, amados, o que aconteceu? Ele fracassou. O grande apóstolo Paulo fracassou. Quem entra numa batalha dessa e luta com as próprias forças, seguramente está fadado ao fracasso. Vai perder. Lutar com as forças humanas, destino, fracasso. Entretanto, respondendo à sua própria pergunta, porque ele questionou: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O apóstolo Paulo encontra a verdadeira resposta e diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E é a partir dessa afirmação, é a partir dessa convicção que Paulo tem, dessa constatação, é a partir dessa certeza que ele passa a falar a respeito e o que é essa libertação que ele encontrou. Essas palavras de Paulo nos servem de base para nós traçarmos um percurso. É o percurso da libertação. Diz assim: percurso da libertação. É o percurso pelo qual o homem pode ser conduzido para fora do espírito de escravidão, rumo ao espírito de liberdade. Percebam, irmãos, o quão claro é dito lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Pai. Nós temos sido amados, não poucas vezes, é preciso que isso seja dito, nós temos sido advertidos de que o grande perigo da vida cristã é voltar para a escravidão. Vocês conhecem alguém que viveu isso? Ou vocês conhecem alguém que esteja passando por isso? Eu conheço aos montes. Infelizmente, eu conheço. Era cristão, abençoado, tudo bonitinho, mas o sujeito retrocedeu. Mas ele voltou à escravidão. E nós temos sido advertidos continuamente sobre o perigo que é voltar à escravidão. Voltar ao passado, retroceder. Essa é uma advertência séria para nós. Essa é uma advertência que cada um de nós devia levar a sério e muito a sério. No entanto, existe, como eu disse, um percurso glorioso que nós devemos traçar para que nós sejamos conduzidos do espírito de escravidão para um espírito de liberdade. Amém? Quem quer ser conduzido a um espírito de liberdade? Então nós vamos ver isso descrevendo o próprio homem na sua linguagem. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que essa linguagem é de um homem regenerado. Essa linguagem é de um homem regenerado. Se você observar dos versículos de 14 até o 23 do capítulo 7 que nós lemos, você perceberá muitas evidências de regeneração. O fato de Paulo dizer lá no versículo 20: ora,
Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Já é a linguagem de um homem regenerado. Um homem que sabe que seu coração, que a sua natureza foram renovados e que agora o pecado é um poder presente nele, mas se Paulo, por alguma razão, tivesse omitido em seu ensino essa questão vital da pecaminosidade do cristão, imagine que perda teria sido isso para nós. Teríamos perdido a pergunta para a qual todos nós queremos a resposta, naquilo que se refere ao pecado cristão. Teríamos perdido essa pergunta. E essa pergunta para cada um de nós, para a qual cada um de nós queremos uma resposta. Quando observamos a nossa própria vida e fazemos uma reflexão honesta e sincera acerca de nós mesmos, e quando vem aquela pontinha de dúvida, de incredulidade, aquela pontinha de incompreensão e perguntamos, afinal, o que é um homem regenerado então? O que significa um homem que se regenerou, o homem que nasceu de novo? O que é um homem regenerado? E sabe qual é a resposta que vemos na argumentação do apóstolo Paulo? A resposta é: o homem regenerado é aquele em quem o desejo foi renovado e pode dizer, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Tenho prazer na lei de Deus. Esse é um homem regenerado. Quem pode dizer isso, amados? Sem dúvida, é um homem regenerado. Mas em segundo lugar, essa linguagem é de um homem incapaz. Primeiro, é uma linguagem de um homem regenerado. Mas em segundo lugar, é também a linguagem de um homem incapaz. E muitos cristãos, amados, cometem um grande erro. E esse grande erro é pensar que uma vontade renovada é suficiente. Uma vontade que se renova de tempos em tempos já é suficiente para nós. Preste atenção no que eu vou falar, amados. Não é verdade. Esse homem regenerado diz para nós: eu quero fazer o que é bom, mas não tenho o poder para realizar. É isso que Paulo está falando. As pessoas dizem com muita frequência que se nós formos determinados, poderemos realizar o que nós quisermos. Não é isso? Muita gente diz. Se nós formos determinados, poderemos realizar o que nós quisermos. Mentira.
Não é verdade. Tenho visto muitos vídeos motivadores por aí, onde a pessoa diz exatamente isso: se você for determinado, vai conseguir realizar o que você quiser. Não vai, meu querido, não vai. Este homem era tão determinado quanto qualquer outro, ou até muito mais. E mesmo assim ele confessou lá em Romanos capítulo 7, versículo 18: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Aí você diz: ah, pastor, eu já não estou entendendo mais nada então. Não entendo mais nada. Como é que Deus faz um homem regenerado proferir tal confissão? Ele é regenerado de verdade? Ele é regenerado mesmo? Eu não estou entendendo mais nada. Como é que um homem nascido de novo tem uma vontade correta, tendo um coração que almeja fazer o bem e anseia em fazer o máximo para amar a Deus, pode fazer uma confissão desse tipo? Então pense: para que Deus nos deu a nossa vontade? Para que Deus deu a nossa vontade? A vontade que Deus nos deu, na verdade, é um recipiente vazio no qual o poder de Deus deve se manifestar. Em outras palavras, nós devemos buscar em Deus tudo o que nós devemos ser. Aí que se encontra a grande diferença, meus amados. Tanto aqui quanto lá em Filipenses capítulo 2, encontramos que Deus efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, amém? Nós conhecemos este versículo há muito tempo. É Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Mas ao mesmo tempo, Paulo parece dizer aqui: Deus não efetuou em mim o realizar. Não é mesmo? Ele diz assim: ah, eu tenho vontade de fazer o que é bom, mas eu só tenho vontade, eu não consigo. É o mesmo que Deus, é mesmo que ele está dizendo assim: Deus não efetuou em mim o realizar. Então, como nós podemos conciliar essa contradição? Como podemos conciliar essa contradição? Interessante, meus irmãos, se você ler Romanos capítulo 7, dos versículos de 7 a 24, eu estou falando aqueles que são bons em estatística, vão poder ver isso aí. Se você ler Romanos 7, dos versículos de 7 a 24, você vai perceber que o nome Espírito Santo e o nome de Cristo não aparece uma vez sequer. Não aparece uma vezinha sequer. Ao passo que a palavra lei aparece 12 vezes. Espírito Santo, Cristo não aparece. Lei aparece 12 vezes. E isto simboliza o homem que está lutando para cumprir a lei de Deus. E sabem, amados, o que esse capítulo nos mostra? Nos mostra um cristão se esforçando ao máximo para obedecer à lei de Deus, com a sua vontade regenerada. E não é só isso. Você encontra ali os pronomes eu, meu, mim, meu, meus e minha. Eu, mim, meu, meus e minha, mais de 30 vezes nesse trecho. Sabe, amados, o que a minha análise me mostra? Ela me mostra que é o eu regenerado em sua total impotência, procurando obedecer à lei de Deus, sem ser cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Amém? É o eu regenerado tentando obedecer à lei de Deus sem ser cheio do Espírito Santo. Vejam, o homem, quando se converte e tem essa percepção de esforço próprio, ele começa a se esforçar ao máximo, mas ele falha. Lamentavelmente ele falha. Mas, se na conversão ele recebe o Espírito Santo em sua plenitude, ele não precisa e não vai falhar.
E sabe por que Deus permite essa falha? Porque Deus permite. Porque Deus permite, irmãos. Para que o homem regenerado seja ensinado sobre a sua absoluta incapacidade. Deus permite que o homem fale, para que o homem regenerado seja ensinado sobre a sua absoluta incapacidade. E no desenrolar desta luta vem a percepção da nossa total pecaminosidade. Aí Deus vai tratando conosco, permitindo, e tudo é permissão de Deus, que a gente se esforce para cumprir a lei, para que a gente chegue à conclusão de que somos absolutamente incapazes de cumprir a lei do Senhor. Nós somos absolutamente incapazes de obedecer a sua lei. Leia todo esse capítulo 7 de Romanos, irmão. Quando você chegar em casa hoje não tem futebol, tem? Hoje não tem futebol, não tem novela. Então, eu profetizo que seu Netflix vai dar pau hoje. Aí você vai ler a Bíblia, aí você vai ler esse capítulo 7 de Romanos, e veja todas as fortes palavras usadas ao longo dele para descrever esta condição, fazendo com que a gente se curve em profunda contrição para confessar que somos incapazes de obedecer à lei de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo e da graça do Altíssimo. Amém? Nós precisamos disso. Mas, em terceiro lugar, eu quero dizer que essa linguagem é de um homem miserável também. É de um homem regenerado, é de um homem incapaz e é de um homem miserável. O homem que faz essa confissão não é apenas regenerado e incapaz, ele também é miserável ou desventurado. É um homem totalmente miserável e infeliz. E o que ele fez para ser isso? Podemos dizer, por mais contraditório que possa parecer, que é por causa de Deus ter concedido a ele uma natureza que ama o próprio Deus. Vou repetir. Por mais contraditório que possa parecer, que é por causa de Deus ter concedido a ele uma natureza que ama o próprio Deus. Mas em contrapartida, ele sente que não está obedecendo o seu Deus. Ele sente que não está sendo leal com o seu Deus. Que ele não está fazendo a vontade de Deus, que ele não está fazendo o querer de Deus. E isso faz ele se sentir profundamente miserável, porque ele ama a Deus, mas ele não consegue obedecer a Deus. No entanto, ele diz com o coração quebrantado: não sou eu que faço essas coisas, estou sob o terrível poder do pecado, e ele me detém, sou eu, mas não sou eu. Ai de mim, sou eu mesmo. Estou intimamente preso ao pecado e vice-versa. O pecado está intimamente preso à minha natureza. Glorificado seja Deus quando um homem aprende a dizer: miserável homem que sou. Do mais profundo do seu coração. Glorificado seja Deus por permitir que um homem, em sua sã consciência espiritual, ele diga: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Este é um homem que está a caminho do capítulo 8 de Romanos. E eu profetizo que vai ser valer também depois do 7 e o 8 hoje. Esse é um homem que está no caminho do capítulo 8 de Romanos. Mas, por outro lado, o que é que tem ruim nisso tudo? O que é negativo é que muitas pessoas fazem desta confissão de Paulo uma desculpa. Fazem dessa confissão de Paulo um salvo-conduto para pecar. Eles dizem que se o grande apóstolo Paulo teve que confessar sua fraqueza, teve que confessar sua incapacidade dessa maneira, quem são elas para fazer melhor que Paulo? Já que Paulo não conseguia, eu também não vou conseguir.
Se Paulo confessou a sua incapacidade, então está liberado. Eu não sou que nem Paulo, eu sou pior que Paulo. Então se Paulo não consegue, eu também não consigo. Fazem disso uma desculpa. Eles dizem que se o grande apóstolo Paulo confessou isso, eles também vão confessar. Desta forma, amados, atender o chamado à santidade. A vocação para ser santo é tranquilamente deixado de lado. O temor e o tremor desaparecem, não há mais temor e tremor na vida dessa pessoa. Se esquecem de que Deus odeia, de que Deus abomina o pecado. As pernas param de estremecer diante da palavra de um Deus que é santo. E continua a se pecar repetidamente, sem levar este versículo a sério. Miserável homem que sou. Quando a gente proferir uma palavra agressiva, quando a gente proferir uma palavra que é corrosiva, quando nós perdemos a nossa paciência, sempre que dissermos uma palavra que ofenda e que fira a outra pessoa, sempre que pecarmos contra o Senhor Deus, sempre que formos desobedientes, sempre que formos irreverentes, maledicentes, sempre que fizermos tudo aquilo que é terrível e tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, que a gente se ajoelhe diante de Deus e entenda que Ele nunca quis que fosse esse o estado que a gente permaneça. Deus deseja que você se liberte de todos esses males e possa dizer com convicção: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Mas e por qual razão, por qual motivo você deve dizer isso quando comete um pecado? Por que você deve, depois de cometer um pecado, dizer assim: miserável homem que sou? Porque quando um homem chega a esta confissão, amados, a sua libertação está próxima. Amém? A sua libertação está próxima. Quando a pessoa de fato entende, de coração ele fala isso, ele profere isso, é porque a sua libertação está próxima. A percepção de pecar contra Deus nos torna desventurados, com aquela percepção perturbadora de incapacidade. E esta ideia de entristecer Deus continuamente se torna totalmente insuportável. Nós não conseguimos suportar. É insuportável. Um crente de verdade não suporta. Um crente que é nascido de novo, que é regenerado, ele não suporta. Isso tudo leva à confissão da sua condição de miserável. E a percepção da miséria nos leva forçosamente, não apenas a perguntar: quem me libertará? Mas também a declarar: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode declarar: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor? Agora, a quarta linguagem que eu vejo aqui é de um homem quase liberto. É de um homem quase liberto. O homem que tentou obedecer a lei, ele amou a lei, ele chorou pelo seu pecado, ele tentou vencer, ele tentou superar a falha, mas em todas as vezes ele fracassou. O Espírito Santo nos é concedido para nos conduzir ao fim do nosso eu, do nosso ego, ou seja, aquela convicção de que, muito embora tenhamos nos esforçado para obedecer à lei, nós lamentavelmente falhamos. Quando chegamos a esta conclusão, ele nos mostra que no Espírito Santo temos o poder da obediência. No Espírito Santo nós temos o poder da vitória. E no Espírito Santo nós temos o poder
na verdadeira santidade. É no Espírito Santo, amados. É somente no Espírito Santo que nós vamos ter esse poder, o poder de obedecer a Deus, o poder de vencer, o poder de ser totalmente santo e buscar a santidade, como nós temos estudado aqui nas segundas-feiras. É somente através deste poder do Espírito Santo em nós que nós vamos conseguir isso. Entenda, irmãos? E isto é muito importante você saber, então preste atenção, abra os seus ouvidos, abra sua mente, abra o seu coração nessa hora. Deus, diz lá, Deus efetua o querer e está pronto para fazer o realizar, não é isso? É Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Deus efetua o querer e está pronto a efetuar o realizar. Todavia, meus amados, infelizmente, muitos crentes entendem isso de uma maneira completamente errada. Eles pensam que ter o querer já é suficiente, e então são capazes de realizar. Entenderam? Eles acham que ter o querer é suficiente. Então, tendo esse querer já é suficiente para eles terem a capacidade de realizar. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, são coisas diferentes. Entendam, meus amados, de uma vez por todas, são coisas diferentes. A vontade é nova, e é uma dádiva permanente, é um atributo da nova natureza do cristão. Então a vontade, amados, é uma dádiva que vem com a salvação, com a regeneração. Mas em contrapartida, o poder de realizar não é, amados, uma dádiva permanente. Ela deve ser recebida do Espírito Santo a cada momento. O querer é permanente, o realizar não. O querer é um atributo que está na natureza do homem regenerado. O querer é um atributo que está na natureza do homem regenerado. O realizar precisa ser recebido pelo Espírito Santo de Deus a cada momento. O crente que está consciente de sua absoluta incapacidade, aprende que somente pelo Espírito Santo que ele pode viver uma vida santa. Este homem, sim, está à beira de uma grande libertação. Mas ele entendeu que Deus efetua o querer e o realizar. O querer é uma dádiva permanente, o realizar não. É por isso que Paulo fala assim, eu queria fazer o bem, mas eu não faço. Porque o realizar é uma obra do Espírito Santo nos dada a cada dia, irmãos. Nós queremos fazer o bem, mas não fazemos. Nós só fazemos quando o Espírito Santo nos dá poder para isso. E a Bíblia nos mostra sempre dois tipos de cristãos, muito diferentes um do outro. Um é aquele que o Espírito habita nele, mas a carne é quem governa a sua vida. Esse é aquele que apenas tem o querer, mas não consegue o realizar. O outro é aquele que tem a vida guiada pelo Espírito Santo. Este não apenas quer, mas ele também, pelo poder do Espírito Santo, consegue realizar. O Espírito Santo, amados, não é um luxo para momentos especiais, não é apenas para ministros, não é apenas para homens especiais. O Espírito Santo é necessário para todo cristão, em todos os momentos, em todos os dias. Então não pense que o Espírito Santo, amados, é um artigo de luxo, que você pode usar uma vez, outra vez você não usa, não. Se você quer entender esta relação que Deus efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar, você tem que entender que você tem um querer, mas o Espírito Santo precisa dar para você essa vontade de realizar, esse poder para realizar. Você precisa do Espírito Santo em todos os momentos do teu dia. Então você precisa desejar ter o poder do Espírito Santo e ter liberdade do Espírito Santo. São duas coisas. Você tem que ter
desejar o poder e ter a liberdade do Espírito Santo na sua vida. Você precisa estar pronto a se humilhar diante de Deus, neste clamor de buscá-lo, a fim de que o poder de Jesus habite e venha agir na sua vida. Se você se curvar diante de Deus e clamar e bradar, o Senhor, ó Senhor, estou fadado a continuar pecando assim para sempre. Sou miserável. Quem vai me livrar? Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está no caminho da libertação total. Você estará pronto a entrar no capítulo 8 de Romanos. Eu gostaria que os irmãos do louvor viessem à frente. Nós já estamos concluindo a nossa mensagem. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que você pensasse em tudo que a palavra de Deus falou já no seu coração. Que você entendesse essa questão que afligiu o apóstolo Paulo, mas o levou a uma convicção na sua vida. Mas de que nos adianta vir à igreja? De que nos adianta participar dos cultos, dos estudos, das orações, se a nossa vida não for cheia do Espírito Santo? Pense e reflita sobre isso nesse momento. Ser cheio do Espírito Santo é o que Deus deseja para nós, é o que Deus deseja para mim e para você. E nada mais nos capacitará a viver uma vida de poder e paz. Nada mais, a não ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando o cristão tem a percepção de dizer que é miserável, e consegue no desespero se perguntar, quem me libertará? Uma resposta esperada. E essa resposta precisa ser dada. O grande problema é que muitos desses cristãos não param de repetir essa pergunta sem respondê-la. Quem poderá me libertar? Quem poderá me libertar? Eles continuam a fazer essa pergunta e continuam e passam a vida cristã inteira fazendo essa pergunta. Eu sou miserável, quem poderá me libertar? Mas ficam em silêncio, não respondem a pergunta. Mas a palavra de Deus, a Bíblia nos declara, ela nos ensina a declarar, e essa é a razão pela qual nós vamos sair daqui hoje, abençoados, porque nós vamos aprender a declarar graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amados, não se contente apenas em ficar gemendo, aprenda a fazer essa declaração poderosa na sua vida. Eu sou miserável. Eu quero fazer o que é bom. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo realizar. Quem poderá me livrar? Quem poderá me libertar? Quem poderá me estender a mão? Quem poderá me ajudar? Quem poderá me socorrer? Somente o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a realizar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aprenda, amados, a fazer essa declaração poderosa na sua vida. Toda vez que você pecar, toda vez que você cair no pecado, você diz assim, eu sou miserável. Quem pode me libertar? Jesus Cristo, Senhor. Graças a Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, Senhor. Então não se contente em ficar apenas gemendo. Aprenda a fazer essa oração poderosa, essa declaração poderosa. E a pergunta hoje para finalizar é: onde você está vivendo
na sua vida cristã hoje? Onde você está vivendo? Você está vivendo no miserável homem que sou? Você está vivendo no quem poderá me livrar? Ou você está vivendo no graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor? Que pela sua graça infinita, o Espírito Santo nos ensina hoje a fazermos essa declaração poderosa. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que efetua em mim não só o querer, mas também o realizar. Porque muitas vezes eu quero fazer o bem e não consigo. Eu só faço aquilo que é abominável. Mas graças a Deus, que pelo seu poder, pelo Espírito Santo da promessa, Ele vai nos ajudar e vai efetuar em nós não só o querer, mas também o realizar. Oh Deus, nós estamos, Senhor, nesta manhã, diante da Tua palavra poderosa, Senhor. Diante da Tua palavra, ó Deus, que nos coloca, Senhor, num caminho de obediência, num caminho de uma declaração que pode mudar, Senhor, toda a nossa existência, todo o nosso viver, toda a nossa caminhada cristã. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã a entendermos, a percebermos isso e a vivermos, ó Deus, de uma forma adequada, de uma forma, Deus, que agrade ao Senhor. Ah, Deus, nós não temos força em nós mesmos, nós somos incapazes, mesmo, Deus, regenerados, mesmo nascido de novo, nós somos incapazes, ó Pai, de obedecer a Tua lei. Ah, Deus, a lei nos veio mostrar que somos, ó Deus, pecadores. Mas nesta manhã nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, fazer essa declaração que vai mudar a nossa vida. Essa declaração, Pai, que nos faz fazer caminhar para tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para nós. Para todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem, ó Deus, reservado para aqueles que creem no Senhor. Para aqueles que são seus filhos. Para aqueles, ó Deus, que foram lavados, que foram regenerados no sangue do Cordeiro. Ah, Pai amado, nós queremos sair daqui hoje transformados pelo poder da Tua palavra. Queremos sair daqui hoje, Deus, totalmente libertos, ó Deus. Com as nossas vidas totalmente, Senhor, ah Deus, retas diante de Ti. E todas as vezes, ó Pai, que nós pecarmos, todas as vezes que nós vacilarmos, todas as vezes, ó Pai, que nós sucumbirmos, todas as vezes, ó Pai, ah Deus, que a gente fique travado, Senhor, nas questões espirituais. Mas nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos encha de fé, que o Senhor nos encha do poder do Espírito Santo, para vencermos, ó Deus, as nossas batalhas, as nossas lutas, como o apóstolo Paulo venceu, Deus. Como o apóstolo Paulo que entendeu essa questão, que não há força humana alguma, Deus, que possa vencer isso, que possa fazer isso, mas somente através da graça do Espírito Santo de Deus. Por isso, Deus, olha para nós nesta manhã, com Teu olhar de graça, com Teu olhar de misericórdia, Pai. Nos concede esta vitória para os nossos lares, repletos, ó Deus, da Tua presença e cheios do Espírito Santo, para que a nossa vida, Pai, possa ser uma vida, ó Deus, onde as pessoas olhem para nós e vejam Jesus Cristo em nós. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.